TVC 16. Aqui você se vê. Eu vou iniciar agora a minha entrevista, que eu tenho certeza que a senhora e o senhor vão gostar muito, porque vai ser uma entrevista leve, diferente dos assuntos políticos que nós tratamos todas as semanas aqui. Nós vamos tratar de assuntos curiosos a respeito da história de Petrópolis. E eu trouxe para a senhora e para o senhor Neider Luiz, que é um estudioso dos aspectos cômicos, irônicos e interessantes da nossa história daqui de Petrópolis. Ney, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Antes de mais nada, eu queria te pedir a gentileza de você se apresentar para o nosso telespectador, dizer quem é o Neider Luiz. Ok, antes de mais nada, obrigado pelo convite de estar aqui hoje. Eu sou novo na cidade, eu me mudei para Petrópolis há 2 anos e me apaixonei perdidamente por essa cidade. E antes disso, eu morei no Rio de Janeiro e morei nos Estados Unidos, morei 8 anos nos Estados Unidos. E quando eu me aposentei, na minha vida profissional, eu era um executivo ligado à área de marketing estratégico da Xerox do Brasil. Então, quando eu me aposentei, eu resolvi sair do Rio de Janeiro. Por que eu quis sair do Rio de Janeiro? Primeiro, porque depois de ter morado tantos anos nos Estados Unidos, eu não me adaptei mais para uma cidade tão grande e tão estressada. Segundo, um calor infernal, eu não aguentava o calor do Rio de Janeiro. Né? E terceiro, a violência que estava começando a tomar conta da cidade, como todo mundo está acompanhando. Então, o que eu fiz? Eu vim para Petrópolis, né? E quis começar a entender Petrópolis. Entendeu? Que cidade é essa? Por exemplo, andava no centro da cidade e via a rua Paulo Barbosa. Normalmente, no centro das cidades, as ruas do centro são de pessoas das mais importantes naquele lugar. Então, quem era Paulo Barbosa? Eu fiquei curioso. E, a partir daí, eu comecei a pesquisar sobre a cidade. Ao longo das minhas caminhadas diárias, né, eu levei uma máquina fotográfica e comecei a fotografar os principais pontos turísticos da cidade. E para cada ponto turístico, o que eu fiz foi fazer uma pesquisa sobre esse ponto, né, e colocar o que existia de melhor e de mais interessante sobre cada ponto turístico, né, em 3 linhas apenas. E aí eu produzi uma série que eu chamei de Petrópolis pela lente de Neider Luiz. O objetivo dessa série foi mostrar para os meus amigos do Rio, né, e de outros lugares do Brasil inteiro, né, que eu conheço gente, como estava sendo a minha vida aqui. Então, o que acontece é que essa série, né, realmente gerou um interesse muito grande pelas curiosidades que ela apresenta. Desde muito cedo, desde que eu me entendo por gente, eu sou muito interessado pelo conhecimento. Tá? Eu sempre pesquisei sobre tudo para tentar entender o mundo como ele realmente é. Para tentar entender como é a origem das coisas. Tudo tem um início, tudo tem uma origem. E muitas vezes essa origem é interessante. Nesse espectro de pesquisas, eu durante um tempo, eu fazia pesquisas etimológicas. Então, para dar um exemplo apenas, né, do que eu tenho dessa fase de pesquisas etimológicas, né, a palavra entusiasmo. Entusiasmo vem do grego enteusiasmos, onde literalmente significa com Deus dentro de si. Por quê? Porque na antiguidade eram tantos deuses, os gregos louvavam os seus deuses através do esporte, através das competições, através da dança, através de alguma coisa que é vibrante, com muito entusiasmo. Quanto mais entusiasmo, mais louvor eles estavam dando. Aí, na década de 1980, você deve lembrar bem disso, surgiu um livro chamado Eram os Deuses Astronautas, de um dinamarquês chamado Erik van Daniken. E o Erik van Daniken, tudo aquilo que ele não conseguia explicar, ele dizia que
que ele dizia que era a obra de extraterrestres. Por exemplo, os moais da Ilha de Páscoa, como eles transportaram aqueles moais enormes? Extraterrestres. Por exemplo, os muros perfeitos de Machu Picchu, como é que eles faziam, né, aqueles muros perfeitos se eles não tinham ferramenta nenhuma, não conheciam ferro? Eram os astronautas. Por exemplo, as linhas de Nazca, que só podiam ser vistas teoricamente, né, do céu, eram os astronautas. E principalmente, né, a aparição de discos voadores em obras de arte sacra. Aí eu comecei a pesquisar, foi aí que eu comecei a fazer pesquisas, né? Então eu comecei a pesquisar e transformar essas minhas pesquisas em apresentações em PowerPoint. Numa época em que ainda não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha nada disso, a gente mandava os arquivos para os amigos e quando os amigos gostavam, mandavam para os seus próprios amigos, compartilhavam e o que aconteceu foi que as minhas pesquisas rodaram o mundo. Elas foram traduzidas localmente para 15 línguas. Línguas do tipo chinês, árabe, hebraico, grego, tcheco, eslovaco, holandês e por aí afora. 15 línguas diferentes. Então, eu comecei eu parei de fazer essas apresentações com as minhas pesquisas, porque hoje em dia, com o WhatsApp, com o Messages, não funciona mais, né? Ou seja, as pessoas não repassam, mas ela não repassa o arquivo, né, que tem a pesquisa, o que significa que não dá para a pessoa receber e fazer as edições, no caso das traduções locais. Aí quando eu cheguei a Petrópolis, né, eu quis entender a cidade. Então, curiosidades interessantes sobre a cidade. Antes de você falar da nossa cidade aqui, eu tenho algumas questões que eu queria colocar para você, que são mais importantes, não que sejam mais importantes, mas elas vão dar uma introdução ao que a gente vai chegar com relação ao histórico da cidade, com relação à família imperial. Perfeito. Eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores, primeiramente, o que é o conhecimento emocional, mas em rápidas palavras, para a gente poder dar uma sequência maior e mais rápida à nossa entrevista. Tentando resumir, isso foi uma expressão que eu mesmo criei, né, que significa o seguinte: todos nós adquirimos conhecimento durante a vida inteira, tá? E boa parte desse conhecimento a gente adquire em uma idade muito jovem, né? Como quando a gente é muito criança, né? E esse conhecimento fica enraizado de tal maneira dentro da gente que ele passa a fazer parte da gente. Ou seja, ele passa a ser verdadeiro, mesmo que não seja, tá? Eu vou dar um exemplo do que eu menciono como conhecimento emocional, né? Conhecimento afetivo, né? A invenção do avião, né? Na minha série, né, que eu fiz, Petrópolis pela lente de Neida Luiz, hoje, né, são 40 fotos, mas eram 41. Porque uma das fotos era a foto do 14 bis. Quando eu fui fazer a pesquisa sobre o 14 bis para colocar naquelas 3 linhas, eu descobri o seguinte, que o Santos Dumont voou 200 metros, né, durante 21 segundos lá em Paris, em 1906, sendo que os irmãos Wright voaram 38 quilômetros em 39 minutos em 1905. Ou seja, se a gente considerar como o inventor do avião aquele que pela primeira vez voou no mais pesado que o ar, certamente não foi o Santos Dumont, foram os irmãos Wright. Aí vem o lado emocional do conhecimento. O grande argumento que a gente aprende na escola é o seguinte: ok, o problema é que o Santos Dumont saiu do repouso. O avião estava parado e ele tomou velocidade, levantou o voo e depois pousou. Os irmãos Wright usaram uma catapulta. Quando a gente fala em catapulta, a gente erradamente pensa naqueles artefatos romanos de pegar uma pedra e jogar para o alto. Não é isso. Ou seja, pega, por exemplo, um porta-aviões. O avião não tem pista para decolar. Então, eles usam uma catapulta para aquela velocidade inicial. E uma vez o avião em voo, ele continua voando. No caso dos irmãos Wright, eles voaram 38 horas. O Santos Dumont levantou o voo, mas ele voou 200 metros. Se o motor dele fosse tão bom assim, ele teria continuado a voar. Isso é que eu quero dizer, o conhecimento emocional. Por quê? Quando eu divulguei isso, né,
para algumas pessoas, mas a reação foi imediata, negativo. Santos Dumont, pô, ainda mais aqui em Petrópolis, Santos Dumont inventou o avião, o outro lá, os irmãos Wright, o avião deles subiu na catapulta, quando a lógica diz que não é assim. Entendeu? Então, é a mesma coisa, por exemplo, né? Quem não se chocou no dia que descobriu que Papai Noel não existia? Para mim, eu me lembro como se fosse hoje nesse dia, quando um amigo mais velho meu me contou. Porque faz parte da necessidade do ser humano de viver determinadas informações num plano de fantasia. Entendeu? Muito bem. E você tem uma defesa também, você faz um paralelo muito interessante a respeito do conhecimento das fake news. Fale para os nossos telespectadores um pouquinho a respeito disso. O que acontece é o seguinte, hoje em dia a palavra fake news está em moda, né? Ainda mais depois do Trump, né? Para ele tudo é fake news, né? Que são notícias mentirosas. O que acontece é que hoje em dia com a internet, a quantidade de informação que é disseminada, ela é enorme, né? Mas as fake news acontecem desde que o mundo é mundo. Ou seja, se a gente for analisar a história da humanidade, muitas das coisas que hoje a gente acredita como sendo verdadeiras, elas na verdade não são. Tá? E foi esse um dos grandes objetivos que eu tive, o de tentar descobrir o que é fake news, o que não é fake news ao longo da história. Isso aí seria um papo para horas, né? Muito bem. Eu vou pedir novamente mais um rápido intervalo. É 2 minutos. Não saia da poltrona. Fiquem conosco. Muito bem, voltamos e vamos, conforme prometido, falar dos aspectos históricos, cômicos e inusitados de Petrópolis e da família imperial. Ney, eu sei que Dom Pedro II, com relação ao casamento dele, tem uma história muito interessante. Então eu queria que você passasse para os nossos telespectadores, contasse essa história do casamento de Dom Pedro II. Essa realmente é uma história interessante. Quando Dom Pedro II chegou na idade de casar, 18 anos, 19 anos, né, ele mandou um emissário para a Europa para encontrar uma noiva. Né? E o emissário ficou meses e meses tentando encontrar a noiva para o Dom Pedro II, mas nenhuma se interessou, por 2 razões. A primeira é que era longe demais, né, o Brasil da corte europeia. E segundo, que a fama do pai dele, Dom Pedro I, lá na Europa, de mulherengo, era muito enraizada. Então, o que aconteceu? O emissário de Dom Pedro II conseguiu encontrar uma princesa na Sicília, na Itália. Né? Mas a menina, coitada, né? Ela era feia, ela era gorda, ela era baixinha, ela mancava de uma perna e ela era 3 anos mais velha do que o Dom Pedro II. E o emissário ficou pensando, o que eu vou fazer? O que eles fizeram foi o seguinte, ele pegou um quadro de uma mulher, de uma menina jovem, lindíssima, e mandou para o Pedro II dizer, essa é a esposa que nós achamos. O Pedro II se apaixonou por ela de imediato, né? E casou por procuração. Então, quando a princesa, a imperatriz Teresa, né, chegou no Brasil, já casada, e Pedro II a viu pela primeira vez no navio, ele caiu num pranto convulsivo, sentou na poltrona do navio e dizendo, fui enganado, coitado. Agora, tem o lado positivo da história. Ele viveu a vida inteira, 40 e tantos anos casados com a imperatriz, era uma mulher maravilhosa, ela era tão simpática que o povo adorava ela a ponto dela ser chamada de a mãe de todos os brasileiros. Uma bela demonstração de que beleza não põe mesa. No início da nossa entrevista, você falou que passou pela Paulo Barbosa e sentiu curiosidade de saber quem é Paulo Barbosa. Eu sei que Paulo Barbosa foi mordomo de Dom Pedro. Agora, eu queria que você desse um pouco mais de argumentos a essa história. O que você pode falar para os nossos telespectadores a respeito do Paulo Barbosa? Quando a gente fala que o Paulo Barbosa era o mordomo de Dom Pedro II, a gente imagina o Paulo Barbosa de smoke com uma bandeja servindo cafezinho para ele, mas não era isso. Mordomo, naquele tempo, era o equivalente a chefe de gabinete. Então, o Paulo Barbosa era um homem extremamente, né, educado, ele é uma pessoa muito importante na corte, e junto com o major Keller, desenvolveu o plano diretor da cidade de Petrópolis.
entendeu? Ou seja, ele é coautor do plano diretor. E aí vem uma curiosidade interessante também, né, que nem todos os petropolitanos sabem. O Major Keller era militar e ele gostava de fazer concursos, né, de provas de tiro ao alvo no sítio dele lá no Valparaíso. Um dia ele convidou os amigos para uma sessão de tiro ao alvo e um dos amigos não sabia atirar. Então ele deu o seu tiro, foi lá ver o alvo. Quando ele voltou, a água do amigo, né, disparou acidentalmente e matou o Júlio Keller. Tá? Ele não tinha 42, 43 anos. Ou seja, no ano seguinte do plano diretor, ou seja, Petrópolis foi montada, né, basicamente estruturada em 1846 e o Major Keller morreu em 1947. Interessante isso. Mas tem uma outra curiosidade também, que tenho certeza que muita gente já se fez essa pergunta. Por que Dom Pedro tinha o título de imperador e não tinha o título de rei? Isso é uma curiosidade interessante. Você sabia responder aos nossos telespectadores o porquê disso? Com certeza. Essa é uma pesquisa que eu fiz que me dá um orgulho enorme, né? Porque eu tinha essa dúvida. O Brasil não era um império. O que é um império? O império, né, ou seja, o imperador, ele reina sobre povos diferentes, como o Império Romano, o Império Persa, né, e outros impérios, o Império Inglês, né, o Império Britânico. Né. O Brasil nunca foi um império, tá? Embora fosse um país grande, mas não era um império. Aí, quando o Dom Pedro proclamou a independência, né, o José Bonifácio chegou para ele e disse o seguinte: Dom Pedro, quer um conselho? Assume o título de imperador e não rei. Por quê? Porque no Brasil colônia, a festa do Divino Espírito Santo era extremamente conhecida, famosa, né? E na festa do Divino Espírito Santo, existe a figura do menino imperador, que durante um dia ele é o imperador, se veste como imperador e sai em procissão pela cidade, né? Seja carregando uma bandeira com uma pomba branca, né? Que é a representante do Espírito Santo, a coroa e o cetro. Tá? Então, quando o Dom Pedro adotou o título de imperador, o José Bonifácio tinha a ideia de que ele seria melhor aceito pelo povo. Como é que eu descobri isso? Eu tenho um primo que é muito católico e ele mora no interior do estado do Rio de Janeiro. E ele me pediu para fazer uma apresentação em PowerPoint sobre a festa do Divino da cidade dele. Quando eu aprendi sobre essa história da festa do Divino, eu falei, peraí, talvez Dom Pedro I tenha sido imperador por causa disso. Mas eu precisava de uma confirmação. Aí saí pesquisando. E encontrei, numa página do Dicionário do Folclore Brasileiro, do maior folclorista que nós temos, que é o Câmara Cascudo, né, que ele cita exatamente isso, num dos verbetes relacionado à festa do Divino. Interessante. Eu vou pedir novamente mais um breve intervalo. Fique na poltrona, não saia daí, é 2 minutos. Já voltamos. No Centro Histórico de Petrópolis, o Princesa Isabel Gourmet traz um ambiente único. Venha desfrutar dos melhores petiscos e drinks. Princesa Isabel Gourmet. Estou aqui no Ateliê da Cor. Você imagina a cor da tinta e nós fabricamos exatamente o que você escolheu. O Ateliê da Cor trabalha com as principais marcas do mercado e o nosso diferencial é qualidade e preço. Temos para você ferragens, tubos e conexões. Estamos aqui na Coronel Veiga 181, nosso telefone 2242-7228. E o mais importante, abrimos todos os domingos e feriados e aceitamos todos os cartões de crédito. Venha nos fazer uma visita. Há momentos na vida que ter tranquilidade faz toda a diferença. Quando você mais precisa, nós estamos presentes. Praça Oswaldo Cruz, 33, telefone 2244-8288. Planos de assistência funeral Vital Ligeiro.
direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Irmãos Sabiá Pescados. Se você procura camarão, siri, tilápia, cação, badejo, salmão, anchova, curvina, dourado, cherne, tainha, sardinha, congro, pescada, polvo, lula, mexilhão e outros, você encontra na Rua Domingos de Andrade Bastos, ao lado do Bread and Fruit, a famosa Rua do Peixe. Nosso telefone, teleentregas, 2231-1785, Irmãos Sabiá Pescados. Na Ultra, você encontra, além de todo o material para elétrica e hidráulica, ferragens e reparos para torneiras e descargas e outros reparos. Você, instalador elétrico, eletricista, bombeiro, construtor, traga seu orçamento que cobrimos o preço. Temos o Disque Entrega Rápido, para que sua obra não pare. Estamos na Rua 13 de Maio, 301, no centro. Televendas 2233-1550. Ultra, eletricidade e hidráulica. Somos mais, somos Ultra. Europa Decorações Design Shopping. 1.000 metros quadrados de área em 2 andares à sua disposição. A maior exposição de móveis estofados de Petrópolis. Uma tradição de 43 anos, deixando sua casa mais bonita. Europa Design Shopping, Rua Bing, 580. Telefone 2231-0909. No Centro Histórico de Petrópolis, o Princesa Isabel Gourmet traz um ambiente único. Venha desfrutar dos melhores petiscos e drinks. Princesa Isabel Gourmet. Muito bem, voltamos e vamos continuar a nossa entrevista com o senhor Ney de Luiz, que está nos contando aspectos curiosos da história de Petrópolis. Ney, uma outra história interessante é a história da Princesa Isabel e do Conde de, né? Porque houve uma troca entre ele e o primo dele. Nos conte um pouquinho dessa história. Pois é, quando a Princesa Isabel chegou na idade de casar com a irmã dela, a Princesa Leopoldina, o Dom Pedro II, né, mandou um emissário para a Europa para encontrar maridos para elas. E dois se interessaram e vieram para o Brasil para o casamento. Era o Conde de, que era para casar com a Princesa Leopoldina, e o primo dele, que também era neto do rei Luís Filipe I da França, né, que era para casar com a Princesa Isabel. Só que quando os dois chegaram no Brasil e os 4 se reuniram, as paixões foram ao contrário, ou seja, a Princesa Isabel se apaixonou pelo Conde de e casou com ele, e a Princesa Leopoldina se apaixonou pelo primo e casou com ele. Muito bem. Ney, isso aqui nós temos assunto para vários programas, para várias noites de programa, mas toda semana, e os meus telespectadores já sabem, eu falo uma frase que eu não gosto de falar, que televisão é tempo, infelizmente a gente fica preso e limitado, né, ao nosso tempo de televisão. Então, eu queria ver se você tem alguma curiosidade ainda rápida para contar aos nossos telespectadores e pedir que você faça as suas despedidas, fique à vontade para se despedir. Talvez a última, né, curiosidade interessante que eu teria, né, que foi quando eu fiz aquela pesquisa da Petrópolis pela lente de Ney de Luiz, foi a que mais me emocionou, é que a Praça da Liberdade tem esse nome, né, desde 1888, com a abolição da escravatura. E naquela praça, e por isso se chamava Liberdade, se reuniam os escravos já libertos para arrecadar dinheiro para poder comprar a liberdade dos outros escravos antes da proclamação, antes da abolição da escravatura. Então isso é um ato de generosidade que me emocionou. Muito bem.
Quer dizer mais alguma coisa aos nossos telespectadores? Não, eu quero agradecer a presença, né? E se alguém tiver interesse em saber sobre curiosidades, sobre os assuntos os mais diversos, vão na minha página do Facebook, que é Ney, N-E-Y, de Luiz, é um nome só, D-E-L-U-I-Z, e lá tem, olha, para quem gosta de curiosidade, é um prato cheio. Muito bem. E eu digo que isso efetivamente procede e é uma verdade, porque eu conheci o Ney pela internet. Me chamou a atenção as postagens dele e eu fiz o convite para o Ney vir aqui no nosso programa conversar um pouquinho a respeito disso com a senhora e com o senhor, mas a minha descoberta da pessoa do Ney também foi pela internet. Portanto, entrem na página dele no Facebook, que é muito interessante. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu queria, como faço todas as semanas, agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, esse programa não seria possível de ser levado ao ar e de ser levado à presença da senhora e do senhor. Queria agradecer a nossa técnica aqui, ao Getúlio. Queria agradecer ao nosso diretor, Marcos Falcone. E quero dizer à senhora e à senhora que semana que vem teremos uma nova entrevista, um novo programa. Se Deus quiser, uma excelente semana a todos. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê.